Tem 3 sons que eu nunca esqueço: o barulho da primeira pancada, o silêncio depois do grito e o estalo de uma tesoura cortando a orelha do próprio marido. Aqui em Jardim Iracema, periferia de Fortaleza, o que eu estava cortando era muito mais que cartilagem. Eu estava cortando 11 anos de humilhação. 11 anos de hematomas escondidos com base da Avon. 11 anos de foi sem querer. 11 anos de você sabe como eu fico quando bebo. E naquela noite, quando ele rasgou minha camisola e tentou fazer o que nem nome eu conseguia dar, com o nariz branquinho de pó e o hálito fedendo a cachaça barata, alguma coisa dentro de mim que estava morta há muito tempo acordou. Meu nome é Maria do Socorro Silva, mas todo mundo aqui no bairro me conhece como Dona Socorro mesmo. Hoje tenho 68 anos, cabelos brancos que não pinto mais porque aprendi a gostar deles assim, e mãos que não tremem mais quando conto essa história. Mas naquela noite de setembro, com 29 anos, 3 filhos criados no meio do inferno e uma tesoura de costura na mão, eu era apenas uma mulher que finalmente tinha chegado no limite. E foi assim que tudo mudou. Ô meu filho, antes de continuar essa história que está presa na minha garganta há tantos anos, faz um favor para essa velha aqui. Dá uma curtidinha no vídeo e se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque tem muita mulher por aí precisando ouvir que existe saída, que existe vida depois da dor. E outra coisa, comenta aí embaixo de onde você está me assistindo. Pode ser de qualquer cantinho desse Brasil nosso. Eu adoro saber. E me conta também quantos netos você tem se tiver. Vamos criar uma corrente do bem aqui, minha gente. Cada like, cada comentário pode ser a forcinha que uma mulher precisa para sair de uma situação difícil. Então não tem vergonha não. Participa. Agora sim, vamos voltar para aquela noite que mudou tudo. O relógio de parede marcava 11h47. Eu sei porque ficava olhando para ele enquanto Josevaldo se acabava em cima de mim, tentando fazer o que a cachaça e o pó não deixavam. Era um relógio antigo, desses de pêndulo, presente de casamento da minha falecida mãe. O tic-tac dele era a única coisa que me mantinha consciente naquele momento. Fica quieta, desgraçada, ele rosnou no meu ouvido, o bafo quente e azedo me dando náusea. As mãos dele, aquelas mãos que um dia me acariciaram com promessas de amor eterno, agora rasgavam minha roupa como se eu fosse um pedaço de carne no açougue. Mas sabe o que é curioso? Não foi a violência dele que me fez reagir. Eu já estava acostumada com ela, que Deus me perdoe. Foi quando ele disse, com aquela voz pastosa de quem já não controla nem a própria língua: "Hoje você vai aprender quem manda nessa casa." Aprender? Meu filho, eu já tinha aprendido fazia muito tempo. Tinha diploma de doutorado em apanhar calada. Mas alguma coisa naquela palavra, naquele momento, naquela noite específica, fez algo estalar dentro de mim. A tesoura estava ali na mesinha de cabeceira. Era minha tesoura boa, a de cortar tecido, que eu usava para fazer os concertos de roupa que sustentavam a casa quando ele torrava o salário em bar. Minha mão encontrou ela no escuro, como se já soubesse exatamente onde estava. O resto aconteceu rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Ele levantou a cabeça para me xingar de novo e eu vi a orelha dele ali, branquinha na luz do luar que entrava pela janela. Parecia estar me chamando. E eu cortei. O grito dele acordou a rua inteira. Sangue para todo lado, ele rolando para fora da cama, segurando o buraco onde a orelha estava, me chamando de nomes que eu nem vou repetir aqui. E eu ali, sentada na cama com a tesoura na mão e a orelha dele do outro lado do quarto, finalmente respirando. Era estranho, sabe? Depois de 11 anos sendo sufocada, eu finalmente conseguia respirar. Eu nasci em 1957, numa casinha de taipa no interior do Ceará, num povoado chamado Canto do Buriti, pertinho de Quixadá. Meu pai, seu Antônio Ferreira, era vaqueiro nas terras do Coronel Jucá. Minha mãe, Dona Raimunda, era uma mulher miudinha que teve 12 filhos, mas só 7 vingaram. Eu era a caçula. Cresci no meio daquela poeira vermelha do sertão, pés no chão, vestido de chita que mamãe costurava com resto de tecido. Mas sabe o que tinha de especial em mim? Eu sonhava, meu filho. Sonhava que nem passarinho novo querendo voar.
Dona Chiquinha, a professora da escolinha, sempre dizia: essa menina tem a cabeça nas nuvens, Dona Raimunda, vive inventando história. E era verdade mesmo. Eu pegava as revistas velhas que às vezes chegavam lá no povoado e ficava olhando aquelas moças bonitas, com vestidos rodados, ao lado de homens de terno. Imaginava que um dia um príncipe ia aparecer montado num cavalo branco e ia me levar para longe daquela vida de aperreio. Maria do Socorro, larga essa revista e vem ajudar a debulhar o feijão. Mamãe gritava da cozinha. Mas eu ficava ali, sonhando acordada, jurando para mim mesma que minha vida ia ser diferente. Aos 17 anos, no São João de 1974, foi quando vi Josevaldo pela primeira vez. Ele tinha vindo de Fortaleza passar as festas na casa de uns parentes. Chegou todo importante, com uma calça de boca de sino e camisa estampada, cabelo black power que era a moda. Tinha 24 anos e trabalhava numa metalúrgica na capital. "Ô morena dos olhos de azeitona", ele disse quando me viu carregando a bandeja de canjica. "Posso saber seu nome?" Corei que nem pimenta malagueta. Naquele tempo, moça direita não conversava assim com rapaz não. Mas tinha alguma coisa no jeito dele, no sorriso largo, nos olhos que pareciam me despir todinha, que me fez responder: "Maria do Socorro, mas pode me chamar de Socorro." "Socorro de quê?" ele perguntou, chegando mais perto. "Dos meus pecados." Ai, meu filho, se eu soubesse naquela hora que ele ia precisar, era de socorro dos pecados dele. Durante aquele São João, Josevaldo não saiu do meu pé. Me levava paçoca, pé de moleque, me tirava para dançar forró, mesmo com meu pai fuzilando ele com os olhos. Sussurrava promessas no meu ouvido. "Vou te levar para a capital, Socorro. Você vai ter vestido bonito, casa de alvenaria, vida de gente." E eu, boba que nem peru que olha para a chuva e morre afogado, acreditei em cada palavra. Era 1974. Eu, com 17 anos, sonhando em conhecer o mundo, e ele parecendo a porta de saída daquela vida dura do sertão. Depois daquele São João, Josevaldo voltou para Fortaleza, mas não me esqueceu. Toda semana chegava a carta dele, naqueles envelopes azuis que o carteiro seu Zé Maria entregava com um sorriso maroto. "Ô Socorro, o namorado da capital mandou mais uma." Eu corria para o quarto para ler escondida, o coração batendo que nem zabumba em noite de festa. Ele escrevia coisas bonitas, viu? "Socorro, meu amor, não consigo tirar seus olhos da minha cabeça. Aqui na fábrica, quando tô soldando as peças, vejo seu rosto no meio das faíscas." Meu pai não gostava nem um pouco. "Esse rapaz da cidade grande não presta", resmungava pro meu irmão mais velho, o Chico. "Vem aqui, enche a cabeça da menina de minhoca e depois some no mundo." Mas mamãe, que Deus a tenha, me defendia. "Deixa a menina, Antônio. O rapaz trabalha, não é vagabundo, e Socorro já tá na idade de casar mesmo." Ainda aquele ano, Josevaldo apareceu de surpresa. Chegou num sábado de tardinha, com um terno novo e uma caixa de bombons garoto para mamãe. Pediu para falar com meu pai no terreiro, homem com homem. "Seu Antônio", ele disse, tirando o chapéu em respeito, "vim pedir a mão da sua filha em casamento. Tenho emprego fixo, aluguei uma casa boa no Pirambu e prometo cuidar dela como merece." Meu pai ficou quieto um tempão, pitando seu cigarro de palha. Depois cuspiu no chão e disse: "Se ela quiser, não vou me opor. Mas olha lá, rapaz, se fizer minha filha sofrer, você vai se ver comigo." Josevaldo estendeu a mão. "Pode ficar tranquilo, seu Antônio. Socorro vai ser a mulher mais feliz de Fortaleza." Casamos no dia 15 de março de 1975, na igrejinha de São José. Eu estava com 18 anos, tinha feito aniversário em fevereiro, ele com 24. Meu vestido era simples, de organza branca, que mamãe e minhas irmãs costuraram, mas eu me sentia a noiva mais bonita do mundo. O véu era emprestado da minha prima Teresa, e o buquê eu mesma fiz com flores do quintal. A festa foi no terreiro de casa mesmo. Mataram um bode, fizeram buchada, baião de 2, galinha caipira. Seu Doca tocou sanfona a noite toda e dançamos até o sol raiar. Josevaldo me rodava no forró, sussurrando no meu ouvido: "Agora você é minha, Socorro. Minha para sempre."
No outro dia, pegamos o pau de arara rumo à fortaleza. Levei uma trouxa com meus poucos pertences: 3 vestidos, um par de chinelos, a Bíblia que ganhei da primeira comunhão e uma foto da família. Chorei quando me despedi de mamãe, mas era um choro misturado. Tristeza de deixar os meus, alegria de começar vida nova. A casa no Pirambu era pequena, 2 cômodos só, mas para mim parecia um palácio. Tinha água encanada, luz elétrica e até um fogão a gás. Josevaldo tinha comprado uma cama de casal nova, uma mesinha com 2 cadeiras e um guarda-roupa usado. "É pouco, mas é nosso", ele disse, me carregando no colo para entrar em casa pela primeira vez, como mandava a tradição. Nos primeiros meses, meu filho, foi mesmo um conto de fadas. Josevaldo saía cedo para trabalhar e eu ficava em casa cuidando de tudo com o maior capricho. Encerrava o chão de vermelhão até brilhar, cozinhava-se a comida que ele gostava, passava roupa com ferro de brasa, deixando tudo engomadinho. Quando ele chegava à noite, sempre trazia alguma coisa: uma rapadura, um pedaço de queijo, às vezes até uma rosa que pegava no caminho. A gente jantava junto, conversava sobre o dia e depois... Bem, éramos jovens e apaixonados, né? Se eu soubesse que aquela felicidade tinha prazo de validade, teria aproveitado mais cada momento. Mas a gente nunca sabe quando o conto de fadas vai virar pesadelo, não é mesmo? O primeiro tapa veio num domingo de maio de 1976. Lembro direitinho porque era Dia das Mães e eu tinha feito um almoço especial. Frango assado, farofa, macarrão. Até comprei uma cervejinha gelada para o Josevaldo, que ele gostava de tomar no domingo. Só que naquele dia, ele chegou em casa já alterado. Tinha passado a manhã no bar do Zé Coco com os amigos da fábrica, jogando dominó e bebendo cachaça. Quando entrou em casa, já vi pelo jeito de andar que vinha torto. "Cadê o almoço, mulher?" gritou da porta mesmo. "Tá na mesa te esperando, amor", respondi, tirando o avental. "Fiz frango assado do jeito que você gosta." Ele sentou, olhou pro prato e fez uma cara feia. "Frango de novo? Porra, socorro, parece que tu não sabe fazer outra coisa." "Mas, Josevaldo, é Dia das Mães, achei que..." Foi aí que aconteceu. Rápido que nem raio. A mão dele voou e acertou meu rosto com força. O estalo ecoou pela casa pequena. Fiquei tão chocada que nem consegui chorar na hora. Só levei a mão ao rosto quente e fiquei olhando para ele, sem acreditar. "Não me responde, não!" ele gritou, se levantando e derrubando a cadeira. "Quando eu falar, tu fica calada." Saí correndo pro quintal, me tranquei no banheiro e chorei até não ter mais lágrimas. O rosto ardia, mas o que doía mesmo era por dentro. Meu príncipe encantado tinha me batido. Logo eu, que ele prometeu pro meu pai que ia cuidar. Quando saí do banheiro, horas depois, ele estava deitado no sofá, roncando. A mesa ainda estava posta, a comida fria. Comi um pouco de frango sem gosto nenhum e guardei o resto. No dia seguinte, ele acordou como se nada tivesse acontecido. Tomou café, me deu um beijo na testa e foi trabalhar. Nem mencionou o tapa. Eu também não. Fiquei o dia todo pensando no que tinha feito de errado. Como podia evitar que acontecesse de novo? Foi a bebida, pensei comigo mesma. Ele não é assim. Foi só a cachaça que subiu para a cabeça. 2 semanas depois, descobri que estava grávida. Quando contei para ele, Josevaldo ficou radiante. Me pegou no colo, rodou pela casa, beijou minha barriga ainda lisa. "Um filho meu", ele repetia. "Vou ter um filho." Durante a gravidez, ele voltou a ser o homem carinhoso que conheci. Não deixava eu pegar peso, trazia frutas para eu comer, conversava com a barriga. Cheguei a pensar que aquele tapa tinha sido um acidente mesmo, coisa de momento. Joãozinho nasceu em fevereiro de 1977. Um menino lindo, gordinho, com os olhos do pai. Josevaldo chorou quando pegou ele no colo pela primeira vez. "Meu filho", sussurrava. "Meu príncipe." Mas a felicidade durou pouco. Com o bebê em casa, as noites mal dormidas, as fraldas para lavar, o dinheiro apertado, Josevaldo começou a ficar irritado de novo. Reclamava do choro do menino, do cheiro de leite azedo, de eu estar sempre cansada. "Não serve nem para ser mulher direito",
ele dizia quando eu recusava suas investidas, ainda me recuperando do parto. Virou mãe e esqueceu que tem marido. O segundo tapa veio quando Joãozinho tinha 3 meses. Dessa vez foi porque a janta atrasou. O menino tinha cólica e chorou a tarde toda. Josevaldo chegou com fome e não gostou de esperar. Desculpa, eu disse ninando o bebê. Ele não parou de chorar hoje. Não consegui nem... Pá! Dessa vez foi mais forte. Caí no chão com o bebê no colo, protegendo ele com meu corpo. Joãozinho berrou ainda mais alto. Faz esse menino calar a boca, Josevaldo gritou. Ou eu calo vocês dois. Naquela noite, enquanto ele dormia, fiquei olhando para o meu filho e prometi. Não vou deixar ele te machucar, meu filho. Nunca. Mal sabia eu que algumas promessas a gente não consegue cumprir, por mais que tente. Depois daquele segundo tapa, Josevaldo passou 3 dias me tratando como uma rainha. Chegava em casa com chocolate, me ajudava a dar banho no Joãozinho, até lavou a louça uma noite. Desculpa, amor, ele disse, me abraçando por trás enquanto eu esquentava o jantar. Não sei o que deu em mim. Esse trabalho na fábrica tá me deixando louco, mas juro que não acontece mais. E eu, que nem boba, acreditei de novo. Faz parte da natureza da gente, né? A gente quer acreditar que a pessoa que escolhemos para amar é boa, que aqueles momentos ruins são só tropeços no caminho. Tá tudo bem, eu disse, encostando a cabeça no peito dele. Eu entendo. Você trabalha tanto para sustentar nossa família. Mas a verdade é que as desculpas foram ficando cada vez mais fracas, e os intervalos entre uma agressão e outra foram encurtando. Era como se ele estivesse testando até onde podia ir, até onde eu aguentava. O terceiro tapa veio porque queimei o feijão. O quarto porque a camisa dele não estava passada. O quinto porque o Joãozinho fez cocô na roupa limpa bem quando ele ia sair. Tu não serve nem para cuidar de criança, ele gritou, me empurrando contra a parede. Olha só o estado dessa casa. Cada vez que ele levantava a mão para mim, eu via o mesmo padrão. Primeiro a raiva, depois o golpe, depois o silêncio pesado e, no final, as desculpas com jeitinho carinhoso. Foi sem querer, Socorro. Você sabe que eu te amo, né? É que às vezes você me tira do sério. E sempre botava a culpa em mim. Era eu que provocava, eu que não sabia me comportar, eu que não entendia o estresse dele. Fui acreditando tanto nessas desculpas que comecei a me vigiar, a andar em casa como se fosse pisando em ovos. Não podia queimar a comida. Não podia deixar o menino chorar muito. Não podia reclamar quando ele chegava tarde. Não podia usar roupa muito bonita. Tá se arrumando para quem? Nem muito feia. Parece um trapo. Quando o Joãozinho completou 1 ano, eu já sabia de cor todos os sinais. O jeito que ele batia o punho na mesa quando chegava irritado. O modo como ele olhava para o lado quando eu falava alguma coisa. O silêncio dele no banho que sempre vinha antes da tempestade. Mamãe, o Joãozinho balbuciava, estendendo os bracinhos para mim. Vem cá, meu amor, eu sussurrava, pegando ele no colo e me afastando do pai. Porque o menino também já sabia, mesmo pequenininho. Criança sente essas coisas, né? Quando o pai chegava em casa alterado, Joãozinho se escondia atrás de mim, grudadinho na minha saia. Um dia, a vizinha Dona Conceição bateu na minha porta. Era uma senhora de uns 60 anos, viúva, que morava na casa ao lado e sempre foi muito atenciosa comigo. Socorro, minha filha, ela disse, olhando para o meu rosto onde tinha uma marca roxa no queixo. Posso entrar para conversar? Claro, Dona Conceição, respondi nervosa. Aceita um cafezinho? Aceito sim. Ela se sentou na mesa da cozinha, as mãos calejadas, segurando a xícara. Minha filha, eu não sou de me meter na vida dos outros, mas... Mas o quê? Eu ouço uns barulhos aqui de casa. Grito, choro, e vejo que você anda sempre assustada. Ela fez uma pausa. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Olhei para ela e por um momento pensei em contar tudo. Mas aí o medo bateu mais forte. E se ela contasse para todo mundo? E se chegasse no ouvido do Josevaldo? E se ele descobrisse que eu estava espalhando nossa vida particular? Obrigada, Dona Conceição, eu disse, forçando um sorriso.
Mas tá tudo bem. Às vezes a gente discute, né? Coisa de casal. Ela balançou a cabeça, não muito convencida, mas não insistiu. Naquela mesma semana, descobri que estava grávida de novo. Quando contei para Josevaldo, ele ficou feliz, mas de um jeito estranho. Outro filho, ele disse me abraçando. Agora tu vai ficar mais em casa, né? Não vai ter tempo para ficar pensando besteira. Não entendi na hora, mas depois vi que na cabeça dele, quanto mais filhos eu tivesse, mais presa ficaria, mais dependente, mais difícil de escapar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Antônio nasceu, em dezembro de 1978, eu já estava completamente isolada do mundo. Josevaldo tinha construído uma prisão invisível ao meu redor, tijolo por tijolo, e eu nem percebi quando as paredes ficaram tão altas que não conseguia mais enxergar do outro lado. Mulher casada não precisa de amizade, ele dizia sempre que eu mencionava sentir falta de conversar com alguém. Tem marido, tem filhos, que mais precisa? Ele tinha cortado meu contato com minha família lá do interior. Primeiro disse que era muito caro mandar carta toda semana. Depois que o dinheiro do selo era melhor gasto em comida para os meninos. Por fim, proibiu completamente. Sua família só quer saber de fofoca, ele resmungava. Ficam perguntando da nossa vida se eu cuido bem de você. Como se eu não cuidasse. Cuidar. Essa palavra tinha ganhado um significado muito estranho na nossa casa. Para Josevaldo, cuidar significava controlar cada passo meu. Eu não podia sair sozinha, nem mesmo para comprar pão na padaria da esquina. Leva os meninos junto, ele ordenava. Mulher decente não fica andando sozinha na rua. Mas sair com 2 crianças pequenas era um sufoco. Joãozinho, com quase 2 anos, correndo para todo lado, Antônio no colo, pesando cada dia mais. Eu voltava exausta, suada, com dor nas costas e ainda tinha que dar conta da casa. As vizinhas foram se afastando aos poucos. No início, algumas tentavam conversar comigo no quintal, quando eu estava estendendo roupa. Mas Josevaldo sempre aparecia na janela com uma cara feia ou saía para verificar o que estava acontecendo. "Socorro, vem cá!" ele gritava da porta. "Tem coisa para fazer aqui dentro!" Dona Conceição foi a única que resistiu um tempo. Ainda batia na minha porta de vez em quando, trazia um bolo, tentava puxar conversa. Mas até ela desistiu quando Josevaldo começou a ser grosseiro diretamente com ela. "Mulher fofoqueira", ele dizia quando ela ia embora. "Velha, sem o que fazer, vem aqui encher sua cabeça de minhoca." "Ela é só educada, Josevaldo", eu arriscava defender. Educada? Educada seria se cuidasse da vida dela e deixasse a nossa em paz. O isolamento foi me engolindo devagar. Dias inteiros sem conversar com ninguém além das crianças. Sem saber notícias do mundo, sem ter com quem dividir os problemas. Era como se eu estivesse morando numa ilha deserta, só que a ilha era a minha própria casa. Para piorar, Josevaldo começou a chegar cada vez mais tarde do trabalho. Dizia que estava fazendo hora extra, mas chegava com cheiro de bar, de cigarro, às vezes com batom na camisa. "Onde você estava?" eu perguntava, tentando soar casual. "Trabalhando, ué. Alguém tem que sustentar essa casa." "Mas são 10 da noite, Josevaldo. As crianças te esperaram para jantar. Criança não manda em homem, não." E já vinha com a mão pesada. Foi numa dessas noites que percebi como a violência estava afetando o Joãozinho. Josevaldo tinha chegado alterado, xingado porque a comida estava fria e levantou a mão para me bater. O menino, que estava brincando com uns potinhos no chão da cozinha, começou a chorar desesperado só de ver o pai se alterando. "Mamãe! Mamãe!" ele gritava, se agarrando na minha saia, tremendo todinho. Mesmo com só 2 anos, ele já sabia que quando o pai levantava a voz, coisa ruim ia acontecer. Criança pequena não entende as palavras, mas sente o perigo no ar. "Cala a boca, menino!" Josevaldo berrou, e o Joãozinho se escondeu atrás de mim, soluçando baixinho. "Não grita com ele, Josevaldo", eu disse, protegendo o menino com meu corpo. "Ele é pequeno, se assusta. Se assusta porque você mima demais. Menino tem que aprender que homem é quem manda." E foi embora pro quarto, deixando a gente ali. Peguei o Joãozinho no colo, ele tremendo e com soluços, e sussurrei no ouvido dele. "Calma, meu filho.
Já passou, já passou. Papai Gita, o menino disse, grudado no meu pescoço. Papai Gita com mamãe. Como explica para uma criança de 2 anos por que o pai dele grita com a mãe? Como diz que é normal, que é assim mesmo, quando você sabe que não é? Papai não queria gritar, eu menti. Ele só ficou nervoso. Quando crescer, você vai entender. Mas o Joãozinho começou a mudar. Tinha pesadelos. Acordava chorando no meio da noite. Voltou a fazer xixi na cama, coisa que já não fazia mais. E começou a gaguejar quando tentava falar, principalmente quando o pai estava perto. O menino tá com um problema, eu disse para Josevaldo. Acho que a gente devia levar num médico. Médico pra quê? Menino chorão, isso sim. Tá muito grudado na saia da mãe. Ele tem só 2 anos, Josevaldo. E daí? Eu com 2 anos já sabia que homem não chora. Era assim com tudo. Qualquer problema que aparecia, a culpa era minha. Se as crianças adoeciam, era porque eu não cuidava direito. Se choravam, era porque eu mimava demais. Se Josevaldo chegava de mau humor, era porque eu não sabia receber o marido. Olha só o estado dessa casa, ele gritava, chutando os brinquedos espalhados pela sala. Parece um chiqueiro. Josevaldo, são 2 crianças pequenas, é normal ficar bagunçado. Normal? Na casa da minha mãe nunca foi assim. Ah, a mãe dele. Dona Luísa era outro instrumento de tortura. Josevaldo sempre a colocava como exemplo da mulher perfeita. Segundo ele, ela nunca reclamava, nunca contrariava o marido, mantinha a casa sempre impecável. Sua mãe tinha uma irmã para ajudar, eu tentava argumentar. Não importa. Mulher que presta dá conta de qualquer coisa. E eu fui internalizando isso. Fui acreditando que realmente não prestava, que era uma péssima mãe, uma péssima esposa, que merecia ser tratada daquele jeito. Comecei a ter crises de ansiedade. Mão suando, coração disparado, sensação de que ia desmaiar. Mas não podia demonstrar fraqueza. Não podia dar mais motivos para o Josevaldo reclamar. Tô me sentindo mal, eu disse uma vez, a voz saindo fraca. Mal de quê? Tá com fome? Come. Tá com sede? Bebe água. Mulher sem ocupação arranja problema na cabeça. Ocupação. Eu acordava às 5 da manhã, cuidava de 2 crianças, lavava roupa na mão, cozinhava, limpava a casa, passava roupa a ferro de brasa e ainda tinha que estar bonita e sorridente quando ele chegasse. Mas não tinha ocupação. As paredes da casa foram virando confidentes. Quando não aguentava mais, eu encostava a testa na parede fria do quarto e chorava baixinho, para ninguém ouvir. Por que eu não consigo ser uma boa esposa? Eu perguntava para a parede. Por que ele não me ama mais? Porque, veja bem, eu ainda achava que era questão de amor. Que se eu fosse melhor, mais bonita, mais eficiente, ele voltaria a me tratar bem. Não entendia que o problema não estava em mim. Uma noite, depois de uma briga feia, onde ele me empurrou contra a pia e rachou meu lábio, eu me tranquei no banheiro e olhei no espelho. Aquela mulher que me olhava de volta não era eu. Tinha olhos fundos, rosto magro, cabelo sem brilho. Parecia uma alma penada. Meu Deus, sussurrei. O que aconteceu comigo? Mas não teve resposta. Só o silêncio da casa, interrompido pelo choro do Antônio, que tinha acordado com o barulho da briga. Voltei para o quarto, peguei o bebê no colo e fiquei ninando ele até dormir. Josevaldo roncava na cama, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de quebrar um pedaço da minha alma. O Joãozinho me chamou baixinho da cama dele, estendendo os bracinhos. Peguei ele também no colo, e ficamos ali os 3, eu ninando meus meninos e tentando esquecer da dor que latejava no meu lábio. Mamãe machucou? O Joãozinho perguntou, tocando meu rosto com a mãozinha pequena. Não, meu amor. Mamãe tá bem. Mais uma mentira, porque não estava bem. Estava muito longe de estar bem. Mas era o que eu tinha que dizer para proteger aqueles 2 seres inocentes da verdade horrível que era a nossa vida. E o pior, eu já estava acostumada com ela. Em 1979, a situação na fábrica começou a ficar ruim.
Dispensaram vários operários, e os que ficaram tinham que fazer o trabalho de 3. Josevaldo chegava em casa cada vez mais estressado, reclamando do chefe, dos colegas, da vida. Aquele desgraçado do encarregado tá pegando no meu pé, ele dizia, jogando a marmita suja na pia. Fica me vigiando como se eu fosse vagabundo. Talvez ele esteja só preocupado com a produção. Eu tentava acalmar. Com essa crise toda. Você não entende nada de trabalho, Socorro. Fica aí dentro de casa o dia todo, não sabe como é lá fora. E era verdade. Eu não sabia como era lá fora porque ele não me deixava saber. Mas não podia dizer isso. Foi nessa época que ele começou a parar no bar do Zé Coco todo dia depois do trabalho. Só uma birem para relaxar, ele dizia. Homem que trabalha tem direito. Uma birem virou 2. 2 viraram 3. Logo ele estava chegando em casa já alterado, falando alto, tropeçando nos móveis. E a violência, que antes vinha em rajadas espaçadas, começou a ser quase diária. Cadê meu jantar? Ele berrava da porta. Tá na mesa te esperando, eu respondia, correndo para esquentar a comida. Tá frio. Que mulher é essa que não sabe nem manter a comida quente para o marido? Tapa. Desculpa, eu esquento rapidinho. Não quero mais não. Perdi a fome. E saía batendo a porta, deixando eu ali com a comida pronta e as crianças assustadas. Voltava de madrugada, bêbado, me acordando para cumprir meus deveres de esposa. Josevaldo, você bebeu demais, eu sussurrava. Amanhã a gente conversa. Conversa? Mulher não conversa com homem, obedece. E me forçava, mesmo eu não querendo, mesmo as crianças dormindo no quarto ao lado. Eu ficava ali, parada, esperando ele terminar, olhando para o teto e rezando para Deus que aquilo acabasse logo. Foi assim que engravidei da 3ª vez. Não foi planejado, não foi desejado. Foi consequência do álcool e da violência. Grávida de novo? Ele disse quando contei. Porra, Socorro, tu é fábrica de fazer menino? Não foi só eu que fiz, eu respondi, numa rara demonstração de coragem. Ele me olhou com uma cara que nunca tinha visto. Perigosa. Tá me respondendo agora? Tá ficando atrevida? Me deu um empurrão que me fez cair no chão. Joãozinho e Antônio começaram a chorar, e eu tentei me levantar protegendo a barriga. Desculpa, eu disse. Não queria responder. Não queria? Então por que respondeu? E me deu um chute nas costas, o primeiro chute. Até então ele só batia com as mãos, mas agora tinha escalado para algo pior. Josevaldo, pelo amor de Deus, tô grávida. E daí? Mulher grávida não pode levar uns tapas para aprender? Naquela noite, deitada na cama com as costas doendo, uma mão na barriga e outra enxugando lágrimas silenciosas, eu tomei uma decisão. Ia fugir. Ia pegar meus filhos e voltar para casa do meu pai no interior. No dia seguinte, enquanto ele estava no trabalho, comecei a separar algumas roupas. Peguei o dinheiro que tinha guardado escondido numa lata de Nescau. Eram poucos reais, mas dava para passagem de ônibus. Mãe, vamos passear? O Joãozinho perguntou, vendo eu arrumando as trouxas. Vamos, meu filho, vamos visitar o vovô. Mas quando cheguei na rodoviária, com Joãozinho pela mão, Antônio no colo e a barriga de 4 meses, a realidade me bateu. Eu não tinha dinheiro suficiente para 3 passagens. E mesmo que tivesse, como ia sustentar 3 filhos na casa do meu pai, que mal conseguia sustentar a ele mesmo? Senhora, vai comprar passagem? O moço do guichê perguntou. Olhei para ele, depois para os meus filhos, depois para minha barriga. Não, eu disse, não hoje. Voltei para casa derrotada. Josevaldo chegou mais cedo naquele dia e percebeu que eu tinha mexido nas coisas. Onde você foi? Ele perguntou, os olhos vermelhos de bebida. Fui comprar leite para o Antônio. Mentira. Fui no mercado e o seu João disse que você não passou lá. Meu sangue gelou. Ele tinha me investigado. Eu fui na farmácia comprar vitamina para gravidez. Cadê o remédio? Não tinha. Vou ter que encomendar. Ele me olhou por um longo tempo. Depois sorriu. Um sorriso que me deu arrepios. Sabe, Socorro, você anda muito esquecida. Acho que precisa de uns lembretes.
Foi a primeira vez que ele me bateu estando sóbrio, friamente, calculadamente. Não foi no impulso da bebida, foi para me ensinar quem mandava. Nunca mais, ele disse segurando meu rosto com força, nunca mais tente me enganar, porque eu sempre vou descobrir. Sempre. Naquela noite descobri que tinha algo pior que o Josevaldo bêbado, o Josevaldo sóbrio e violento. O álcool não era mais a causa da violência, era só a desculpa. A partir daí, ele começou a me vigiar mais de perto. Perguntava para os vizinhos se eu tinha saído. Contava o dinheiro que deixava para compras. Até marcava o nível da garrafa de óleo para saber se eu estava cozinhando só para a família mesmo. Mulher que presta não tem o que esconder, ele dizia. Só quem faz coisa errada tem medo de ser vigiada. E eu, que já não tinha quase nada, perdi até o direito de ter segredos. O Marcos nasceu em maio de 1980, num parto difícil. Quando a parteira colocou ele nos meus braços, olhei para aquele rostinho e pensei, mais um preso nessa casa. Porque era isso que éramos, prisioneiros, todos nós. Josevaldo olhou para o filho e disse, pelo menos esse aqui vai aprender desde cedo como é que homem se comporta. E foi nesse momento que entendi. Ele não ia mudar. Nunca. Meus filhos iam crescer vendo o pai bater na mãe, achando que era normal. Iam se tornar homens violentos ou mulheres submissas. Mas eu ainda não sabia como quebrar esse ciclo. Ainda não sabia que a salvação viria na forma de uma tesoura. Foi em 1983 que o inferno da nossa casa ganhou uma nova cor. Branca. Branca que nem açúcar, mas que deixava Josevaldo mais doido que qualquer cachaça que ele já tinha bebido. É cocaína, mana, meu irmão Chico me explicou numa das poucas vezes que conseguiu me visitar escondido. Essa droga tá chegando aqui em Fortaleza. Dizem que vem de fora, dos gringos. Eu não entendia nada disso. Para mim, droga era maconha, essas coisas que os hippies usavam. Mas aquele pó branco que o Josevaldo começou a cheirar com os amigos do bar era diferente. Era o demônio em pessoa. Tudo começou quando despediram mais gente da fábrica. Josevaldo ficou com medo de perder o emprego, e o medo virou desespero, e o desespero virou bebida, e a bebida virou aquilo. Relaxa, Socorro, ele dizia, chegando em casa com os olhos vidrados, falando pelos cotovelos. Tô só experimentando. É coisa de rico, entende? Me faz sentir importante. Importante. Meu filho, se você visse o estado que ele ficava, importante não era, não. Parecia um animal raivoso, andando de um lado para o outro, falando sozinho, paranoico com qualquer barulho. Quem tá aí? Ele gritava quando o vento balançava a porta. Tem alguém escutando? Não tem ninguém, Josevaldo. São só os meninos brincando. Cala a boca, você não sabe de nada. E saía correndo para a janela, espiando pela fresta da cortina, como se a polícia fosse invadir a casa a qualquer momento. A primeira vez que eu vi ele cheirando foi num sábado à tarde. Chegou em casa mais cedo, trancou a porta do quarto e ficou lá dentro fazendo uns barulhos estranhos. Curiosa, expirei pelo buraco da fechadura e vi ele sentado na cama, com um espelhinho na mão, fazendo umas fileiras de pó branco. Meu Deus, sussurrei. O que é isso? Ele pôs um canudinho no nariz e aspirou aquelas fileiras como se fosse o ar mais puro do mundo. Depois ficou parado, os olhos arregalados, a respiração acelerada. Quando saiu do quarto, parecia outro homem. Não o Josevaldo bêbado que eu conhecia, mas algo pior, algo perigoso. Onde estão os meninos? Ele perguntou, olhando para todos os lados. Brincando no quintal. Por quê? Chama eles para dentro, agora. Mas, Josevaldo, eles estão se divertindo. Eu mandei chamar. O grito foi tão alto que até os vizinhos devem ter ouvido. Corri para o quintal e trouxe as crianças que entraram assustadas. Joãozinho, Antônio, Marcos, Josevaldo disse, se agachando na frente deles. Vocês são meus filhos, né? Meus soldadinhos? Os meninos balançaram a cabeça, sem entender. Então vocês vão me ajudar a proteger essa casa. Se alguém vier aqui perguntando do papai, vocês não sabem de nada, entenderam? Josevaldo, que história é essa? Eu perguntei. Quem ia vir aqui? Ele se levantou devagar,
os olhos fixos em mim. E pela primeira vez, eu vi algo que me gelou até os ossos. Ele não me reconheceu. Por alguns segundos, olhou para mim como se eu fosse uma estranha, uma inimiga. Quem é você? Ele perguntou, a voz baixa e perigosa. Sou eu, Josevaldo, a Socorro, sua esposa. Ele piscou algumas vezes, balançou a cabeça e voltou ao normal. Ou ao que passou a ser normal dele. Claro, ele disse. Desculpa, tô só cansado. Mas eu sabia que não era cansaço. Era aquele pó maldito. A partir daí, a violência mudou de padrão. Antes, quando ele bebia, ficava lerdo, meio sem coordenação. Dava para prever os movimentos dele, até fugir quando necessário. Mas drogado, ele ficava rápido, preciso, impiedoso. Você tá me traindo, ele disse uma noite, me acordando com um tapa. Confessa logo. Traindo? Josevaldo, eu não saio nem para comprar pão sozinha. Mentira, você tem amante. Eu sei. Que amante? Com quem? Quando? Não sei, mas tem. Mulher que não dá pro marido direito tem que tá dando pra outro. E me bateu. Não foi tapa, foi soco. Fechado, no meu estômago. Dobrei de dor, sem conseguir respirar. Confessa, ele gritou. Confessa ou eu mato você. Não tenho nada pra confessar, eu disse tossindo. Não tenho amante, Josevaldo. Só tenho você. Ele me olhou com aqueles olhos de louco, respirando como um touro bravo. Depois saiu do quarto, voltou com uma faca da cozinha. Jura pela vida dos seus filhos, ele disse, encostando a faca no meu pescoço. Jura que não tá me traindo. Juro, eu disse tremendo. Juro pela vida do Joãozinho, do Antônio, do Marcos. Não tenho nenhum amante. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu eterno. Depois guardou a faca e saiu de casa. Voltou só no outro dia, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, amor, ele disse, me beijando na testa. Que tem pra café? Era assim. A droga fazia ele viver em dois mundos. O mundo real, onde eu era sua esposa e mãe dos filhos dele, e o mundo da paranoia, onde eu era inimiga, traidora, uma ameaça, e eu nunca sabia qual dos dois ia encontrar quando ele chegasse em casa. O dinheiro de casa começou a sumir. Primeiro aos poucos, depois em quantias maiores. Eu guardava uns trocados para emergência, escondidos numa lata de leite em pó. Um dia fui pegar e não tinha mais nada. Josevaldo, você pegou o dinheiro da lata? Que dinheiro? O dinheiro que eu guardava para emergência. Sumiu. Não sei de dinheiro nenhum. Deve ter perdido. Não perdi, Josevaldo. Estava contado. Tá me chamando de ladrão? Não, eu só... Tapa. Nunca mais me acuse de nada, ouviu? Nunca mais. Começou a vender as coisas de casa. Primeiro o rádio, depois a televisão pequena, depois até os brinquedos dos meninos. Sempre com a mesma desculpa. Precisei de dinheiro para trabalho. Que trabalho precisa de televisão? Eu perguntei. Trabalho que você não entende. Coisa de homem. Os meninos perguntavam onde estavam os brinquedos, e eu não sabia o que responder. Como explica para 3 crianças pequenas que o pai vendeu tudo para comprar droga? Papai levou para consertar, eu mentia. Logo ele traz de volta. Mas eles não traziam de volta. Nada voltava. O pior era que a droga fazia Josevaldo ficar violento até com as crianças. Antes ele gritava comigo, mas poupava os meninos. Agora, qualquer barulho o irritava. Cala a boca! Ele gritava quando o Marcos chorava. Que menino chorão! Josevaldo, ele tem só 3 anos. 3 anos e já é um fracote, igual a mãe. E deu um empurrão no menino, que caiu no chão chorando mais ainda. Não encosta nele, eu gritei, esquecendo do perigo. Bate em mim, mas não nos meninos. Foi a primeira vez que eu realmente enfrentei ele. E foi a primeira vez que ele me bateu na frente das crianças. Não escondido, não disfarçado. Ali, na sala, com os 3 meninos vendo. Mamãe! O Joãozinho gritou, correndo para me abraçar. Sai daí, menino! Josevaldo berrou. Sua mãe está sendo castigada. Não! O Antônio chorou. Não bate na mamãe. Vocês também querem apanhar? E levantou a mão pro Antônio.
Naquela hora, alguma coisa dentro de mim acordou. Não era mais só comigo, era com meus filhos. Não, eu disse, me colocando entre ele e as crianças. Não vai encostar neles. Ah, não? Não, pode me matar, mas não vai tocar nos meus filhos. Ele me olhou com surpresa. Talvez fosse a primeira vez que eu falava com ele assim, firme, determinada. Você tá ficando corajosa, ele disse. Vou ter que te ensinar de novo quem manda aqui. E me deu a pior surra da minha vida. Na frente dos meninos, que choravam, gritavam, pediam para ele parar. Naquela noite, deitada no chão da cozinha, ele não me deixou dormir na cama. Com as crianças dormindo no meu colo, eu prometi. Não vai ter próxima vez, não vai. Mas ainda não sabia como cumprir essa promessa. Ainda não sabia que a resposta estava na gaveta da cozinha, junto com as outras ferramentas. Em uma segunda-feira, quando acordei no chão da cozinha, o corpo dolorido como se tivesse sido pisoteado por uma boiada. Os meninos ainda dormiam agarrados em mim, o rostinho do Marcos inchado de tanto chorar. Mamãe, o Joãozinho sussurrou, abrindo os olhinhos. Dói? Não, meu filho, menti, tentando sorrir. Mamãe tá bem. Mas não estava. Meu rosto estava roxo, o lábio rachado e tinha uma marca roxa no pescoço que parecia uma cobra. Como ia sair de casa assim? Bom dia, família! Josevaldo apareceu na cozinha, assobiando, como se nada tivesse acontecido. Que tem para café? Os meninos se encolheram contra mim. O Antônio começou a chorar baixinho. Que foi, meu filho? Josevaldo perguntou se agachando. Papai tá aqui. Não, o Antônio gritou. Vai embora. A cara do Josevaldo mudou na hora. Aquele olhar que eu já conhecia bem. Como é que é? Ele tá assustado, eu disse rápido. Ainda tá com sono. Assustado com o próprio pai? Josevaldo, eles são pequenos, não entendem. Não entendem o quê? Que o pai deles tem que educar a mãe vagabunda? Vagabunda. Na frente dos meninos. Senti o coração apertar. Não fala assim na frente deles, pedi. Eu falo como quiser na minha casa. E saiu, batendo a porta. Voltou só de noite, drogado de novo, querendo jantar como se fosse uma família normal. Foi assim que começou minha vida dupla. Durante o dia, eu era mãe e dona de casa. À noite, virava saco de pancadas. E entre os dois, tinha que inventar mentiras para esconder as marcas. Socorro! Que foi que aconteceu no seu rosto? Dona Conceição, a vizinha perguntou quando me viu no varal. Ah, escorreguei no banheiro, respondi sem olhar para ela. Bati na pia. Bati na pia, ela repetiu desconfiada. Que pia mais violenta, hein? É, o chão estava molhado. Tá, filha, qualquer coisa você me chama. Qualquer coisa. Como se fosse simples assim. Como se eu pudesse gritar, socorro! Ironia do destino, né? E alguém viesse me salvar. Comprei uma base mais escura na farmácia, dessas que as mulheres da cidade usavam. Custou caro, mas precisava. Aprendi a passar de um jeito que cobrisse os roxos, as marcas de dedo no pescoço, os cortes no lábio. Mãe, por que a senhora tá pintada? O Joãozinho perguntou. Não é pintura, meu filho, é remédio, para clarear a pele. Mentira atrás de mentira. Para a vizinha, para a farmacêutica, para os meninos, para mim mesma. Caí da escada. Bati o rosto na porta. Tropecei no tapete. Escorreguei no sabão. Inventei tantos acidentes domésticos que qualquer um pensaria que eu era a mulher mais descoordenada do mundo. Mas as vizinhas não eram bobas. Conheciam o Josevaldo, sabiam do problema com a bebida. E agora, com aquela droga maldita, até os homens do bar começaram a comentar. Tua mulher tá muito machucada ultimamente, ouvi seu Raimundo dizer pro Josevaldo no domingo. Não seria bom dar uma olhada nela? Ela é desastrada, Josevaldo respondeu. Sempre foi. Derruba tudo, tropeça em tudo. Mulher desastrada ou marido bruto? Que você tá querendo dizer? Nada, rapaz. Só que se fosse minha filha, eu ia querer saber por que ela vive toda marcada. Naquela noite, o Josevaldo chegou mais violento ainda. Tá falando de mim pros outros? Ele perguntou, me encurralando na cozinha.
Não, nunca. Mentira! O Raimundo me perguntou dos seus machucados. Eu não falei nada, Josevaldo. Juro. Então por que ele está desconfiado? Por quê? Porque as marcas estão aparecendo, por mais que eu tente esconder. Esconder? Ele riu. Um riso maluco, assustador. Você tem vergonha de apanhar do seu marido? Não é vergonha, é... É o quê? É que as pessoas não entendem. Acham que eu sou ruim? Não, que eu sou um monstro. Josevaldo, para. Você não é monstro. Não? Então por que você se esconde? Por que não conta para todo mundo que seu marido te educa? Educava. Essa era a palavra que ele usava. Como se quebrar minha costela fosse uma lição de matemática. Eu não me escondo, menti. Só não gosto que fiquem comentando. Ah, não gosta? Então vou dar um jeito de você não precisar se esconder mais. E me bateu no lugar que a base não conseguia cobrir. Nas costas, nos braços, na barriga. Lugares que só eu ia ver. Pronto, ele disse. Agora você pode sair sem maquiagem. Naquela noite, examinei meu corpo no espelho rachado do banheiro. Estava toda roxa, mas só nos lugares escondidos. Ele tinha virado especialista em bater onde não aparecia. Mamãe! O Marcos me chamou da porta. Posso entrar? Não, meu amor. Mamãe tá tomando banho. Mas eu quero fazer xixi. Espera um pouquinho. Vesti a camisola rapidamente, cobrindo as marcas. Sempre cobrindo, sempre escondendo. Mamãe, por que o papai bate na senhora? O Joãozinho me perguntou no dia seguinte, quando estávamos sozinhos. Parei de lavar a louça. Como responder isso? Quem disse que papai bate em mamãe? Eu vi ontem, e anteontem, e... Papai não bate em mamãe, meu filho. Papai às vezes fica nervoso. Mas bate. Não bate. Às vezes mamãe cai, tropeça. Não, mamãe. Eu vi. Papai bateu, com a mão, assim. E fez o gesto de dar tapa. Sentei no chão e abracei meu filho. Que mentira eu podia inventar para ele. Que desculpa. Mamãe, ele continuou, a gente pode fugir? Fugir para onde? Para casa da vovó ou para casa do tio Chico. Não pode, meu amor. Aqui é nossa casa. Mas eu não gosto quando o papai fica bravo. Eu sei, mamãe também não gosta. Então por que a gente não vai embora? Por que não ia embora? Pergunta de 1 milhão de cruzeiros. Porque não tinha dinheiro. Porque não tinha para onde ir. Porque tinha medo. Porque achava que merecia. Porque não sabia que podia. Porque papai precisa da gente, respondi. Ele tá doente. Doente como? Doente da cabeça. E quando as pessoas estão doentes, a gente não abandona. Mas se ele tá doente, por que não vai pro médico? Porque é um tipo de doença que não tem remédio. Toda doença tem remédio, mamãe. A professora disse. A professora, meu Deus. E se ela percebesse que as crianças estavam diferentes? E se elas contassem na escola? Joãozinho, eu disse, segurando o rosto dele. Você não pode contar para ninguém sobre papai ficar nervoso. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não iam entender. Iam pensar que papai é ruim. Mas ele não é ruim, né? Ele só tá doente. Tá bom, mamãe. Não conto. E pros seus irmãos também não. É segredo nosso. Segredo nosso. Mais um segredo. Mais uma mentira. Mais um peso para carregar. Naquela noite, deitada na cama ao lado do Josevaldo, que roncava como se tivesse a consciência limpa, olhei pro teto e pensei: até quando? Até quando ia mentir? Até quando ia esconder? Até quando ia proteger um homem que não merecia proteção? Até quando ia ensinar meus filhos que violência era normal? Não sabia as respostas, mas sabia que alguma coisa tinha que mudar. Não sabia que a mudança viria de onde eu menos esperava. E que seria mais terrível do que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Foi numa quinta-feira que eu quase morri. Não de doença, não de acidente, de desespero. Josevaldo tinha passado 3 dias sumido, gastando o dinheiro do aluguel com aquele pó maldito. Quando voltou, estava pior que um animal raivoso. Cadê meu jantar? Ele perguntou, cambaleando na porta.
Josevaldo, são 7 da manhã. Você quer café? Eu quero é que você me obedeça, porra. Os meninos estavam na mesa, tomando café da manhã. O Marcos, coitadinho, começou a chorar só de ouvir o palavrão. Não grita assim na frente das crianças, pedi. Eu grito onde eu quiser, esta é minha casa. Então pelo menos deixa eles terminarem de comer em paz. Paz? Que paz? Você destruiu minha paz. E do nada, sem motivo nenhum, me empurrou contra a parede. Minha cabeça bateu no azulejo com um barulho seco. Papai! O Joãozinho gritou. Não machuca a mamãe. Cala a boca, moleque! Não grita com ele. Me levantei tonta. Ele não tem culpa de nada. Ah, não? Então quem tem? Ninguém tem culpa, Josevaldo. Você tá drogado, tá vendo coisas que não existem? Vendo coisas? Vendo coisas? Ele riu daquele jeito assustador. Estou vendo uma vagabunda que não presta pra nada, uma mãe que não sabe educar os filhos, uma mulher que não serve nem pra esquentar a cama. Josevaldo, para. Os meninos o quê? Tem que saber que tipo de mãe vocês têm. E começou a me bater. Ali mesmo, na frente das crianças. Não escondido, não disfarçado, abertamente. Sai daí, meninos, eu gritei. Correm pro quarto. Mas eles não saíram. Ficaram ali chorando, vendo o pai bater na mãe como se fosse a coisa mais normal do mundo. Para! O Antônio gritou, puxando a calça do pai. Para de bater na mamãe. Josevaldo olhou para o menino com raiva. Você também quer apanhar? Não encosta nele. Me joguei na frente do Antônio. Mata eu, mas não toca nos meus filhos. Matar? Boa ideia! E foi para a cozinha. Voltou com a faca de cortar carne. Josevaldo, não, sussurrei. Pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus? Ele riu. Deus não tá aqui, Socorro. Aqui só tem eu, e você, e essa faca. Os meninos estavam apavorados. O Marcos tinha se escondido debaixo da mesa. O Joãozinho abraçava o Antônio, os dois chorando. Você vai morrer, Josevaldo disse, encostando a faca no meu pescoço. Vai morrer e eu vou dizer que foi acidente, que você caiu em cima da faca. Josevaldo, pensa nos meninos. Eles precisam da mãe. Precisam de uma mãe que presta. Você não presta. Eu presto sim. Eu cuido deles, eu... Você é um lixo! A faca cortou. Só um pouco, mas cortou. Senti o sangue escorrer pelo pescoço. Mamãe! O Joãozinho gritou. Fica quieto! Josevaldo berrou. Ou vocês vão junto com ela. Junto com ela. Ele ia matar as crianças também. Meus filhos, minha vida. Não, eu disse, olhando nos olhos dele. Não vai fazer isso. Ah, não. Quem vai me impedir? Eu. E empurrei ele com toda a força que tinha. Ele tropeçou, caiu e a faca voou longe. Corri, peguei a faca e por alguns segundos eu pensei em fincar nele. Vai lá, ele disse ainda no chão. Faz logo. Mata eu. Mamãe, não, o Joãozinho sussurrou. Não mata o papai. Olhei para os meus filhos. Assustados, chorando, suplicando. Não podia fazer eles virarem órfãos. Não podia. Sai de casa, eu disse para o Josevaldo. Sai agora. Não saio. Esta é minha casa. Então nós vamos embora. Vocês não vão a lugar nenhum. Eu mato antes. Não mata, não. Porque eu vou na polícia. Vou contar tudo. Conta. Quem vai acreditar? Eu trabalho. Eu pago as contas. Você é só uma dona de casa histérica. E era verdade. Quem ia acreditar em mim? Mulher sem estudo, sem trabalho, sem dinheiro. Contra um homem que trabalhava na fábrica, que pagava impostos, que na rua fingia ser gente boa. Vamos embora, meninos, eu disse. Vamos visitar a vovó. Ninguém sai desta casa. Josevaldo se levantou. Ninguém. Vamos, peguei a mão dos meninos. Vamos agora. Se vocês saírem, eu me mato, ele disse. Juro que me mato. E mostrou a faca de novo. Só que agora apontada para o próprio peito. Josevaldo, não faz isso. Faço sim. Se vocês me abandonarem, eu me mato. E a culpa vai ser de vocês. Os meninos começaram a chorar mais alto. Não mata você mesmo, papai, o Marcos pediu. A gente fica. Ficam?
Ficamos, eu disse. Mas guarda essa faca. Só se vocês prometerem que nunca mais vão tentar sair. Prometemos. Juram? Juramos. Ele guardou a faca, mas continuou me vigiando. Não podia ir ao banheiro sozinha. Não podia sair no quintal. Não podia nem conversar com as vizinhas. Você tentou me matar, ele disse naquela noite, quando os meninos dormiram. Pegou a faca para me matar. Não peguei para te matar. Peguei para me defender. Mentira. Vi nos seus olhos. Você queria me matar. Se quisesse, tinha matado. Quer dizer que ainda quer? Não, Josevaldo. Não quero matar ninguém. Não quer? Então por que sonha com isso? Não sonho. Sonha sim. Eu ouço você falando dormindo. Morre, desgraçado. Morre logo. Eu não lembrava de sonhar isso. Mas era possível. Nos meus sonhos, eu era livre. Nos meus sonhos, ele não existia. Vou ter que te vigiar melhor, ele disse, para você não tentar de novo. E começou a me trancar. Literalmente. Quando saía, trancava a porta por fora e levava a chave. Eu e os meninos presos dentro de casa. Mamãe, por que não podemos sair? O Antônio perguntou. Porque papai tem medo que alguém nos machuque. Quem ia machucar a gente? Pessoas ruins. Mas a gente conhece todo mundo aqui. Ninguém é ruim. Eu sei, meu filho, mas papai não sabe. Na verdade, papai sabia exatamente quem era ruim. Ele. Só ele. Foram 3 semanas assim. 3 semanas presas dentro de casa, só saindo quando ele estava junto. 3 semanas respirando o mesmo ar que ele, comendo na mesma mesa, dormindo na mesma cama. 3 semanas que pareceram 3 anos. Josevaldo, eu disse numa manhã, os meninos precisam ir para a escola. Não precisam. Precisam sim. Eles vão reprovar. Melhor reprovar que morrer. Morrer? Quem vai matar eles? Você. Eu, Josevaldo, eu jamais. Você vai matar eles para se vingar de mim, igual queria me matar. Não quero matar ninguém. Quer sim. Mulher que pega faca para matar marido é capaz de tudo. Era loucura. Loucura pura. Ele tinha inventado na cabeça dele que eu era assassina, que eu ia matar as crianças, que eu era perigosa. Vou ter que te internar, ele disse. Num hospital de doido, para você não machucar ninguém. Não sou doida, Josevaldo. É sim, doida e perigosa. Se sou doida, por que não me leva num médico? Porque primeiro preciso juntar dinheiro. Internar mulher doida é caro. Dinheiro, sempre dinheiro, que ele gastava com droga, com bebida, com tudo menos com a família. E enquanto isso, vocês ficam aqui, onde eu posso vigiar. Vigiar. Presas, trancadas, como animais numa jaula. Foi naquela noite que eu tomei a decisão. Não podia mais. Não aguentava mais. Ou eu fugia, ou morria tentando. Juntei o pouco dinheiro que tinha escondido, uns trocados que pegava da carteira dele quando estava bêbado. Peguei uma sacola com algumas roupas e saímos pela janela do quarto. Era madrugada, todo mundo dormindo. Caminhamos até a rodoviária. Eram quase 3 horas da manhã. Estava frio, as crianças com sono. Quando cheguei no guichê, a realidade me bateu como um soco. Passagem para Recife, 4 pessoas, eu disse. São 240 cruzeiros. O homem respondeu. Abri a mão. Tinha apenas 85 cruzeiros. Dinheiro que eu tinha juntado durante meses, moeda por moeda, escondido numa lata de leite em pó. Não tem algum lugar mais barato? Perguntei desesperada. Tem para Sobral, 150 cruzeiros. Ainda não dava. Nem para a cidade mais próxima eu tinha dinheiro suficiente. Mamãe, o Joãozinho puxou minha saia. Vamos para a casa da vovó? Não posso, meu filho, não tenho dinheiro. Então vamos embora andando? Não dá, é muito longe. Então vamos voltar para casa? Olhei para os meus 3 filhos, com frio, com sono, com medo. Olhei para o dinheiro na minha mão. Olhei para a rodoviária vazia. Não tinha saída. Vamos, eu disse segurando o choro. Vamos voltar. Voltar? Por quê? Porque papai vai ficar preocupado. Mas a senhora disse que íamos embora. Mudei de ideia. Vamos em casa. A caminhada de volta foi a mais longa da minha vida.
A cada passo, eu morria um pouco mais. A cada quarteirão, sentia que estava voltando para o inferno. Quando chegamos em casa, entramos pela mesma janela. Josevaldo ainda dormia, roncando como um porco. Coloquei os meninos na cama e fiquei acordada, chorando em silêncio. Deus, orei. Por que a senhora não me ajuda? Por que não me dá uma saída? Mas Deus não respondeu, ou talvez tenha respondido, e eu não entendi na hora. No dia seguinte, Josevaldo acordou e nem percebeu que tínhamos saído. Continuou com a mesma rotina, trabalhar, beber, usar droga, me bater. Você tentou fugir de novo, ele disse uma semana depois, sem motivo aparente. Não fugi, não. Fugiu sim, sonhei que você fugiu. Foi só sonho. Sonho? Ou você que tá planejando? Não tô planejando nada. Tá sim, vejo nos seus olhos. Não vê nada. Vejo, e vou ter que te ensinar de novo quem manda aqui. E me bateu, como sempre, por nada, por tudo. Naquela noite, olhando pro teto, entendi uma coisa. Não adiantava fugir. Não tinha dinheiro, não tinha lugar para ir, não tinha quem me ajudasse. A única saída era ali mesmo, na minha casa, na minha cozinha, na gaveta onde guardava a tesoura. Faltava só coragem. Aquela noite de setembro de 1987 começou como tantas outras. Josevaldo chegou em casa depois das 10, cambaleando, com os olhos vidrados e aquele cheiro misturado de cachaça, cigarro e algo doce que eu já conhecia bem. Era o cheiro do pó. Cadê meu jantar? Ele gritou da porta, tropeçando na cadeira. Tá esquentando, Josevaldo. Eu respondi, mexendo a panela no fogão. Já tá quase pronto. Os meninos estavam dormindo. Joãozinho com 10 anos, Antônio com 8 e Marcos com 7. Graças a Deus, porque quando o pai chegava naquele estado, era melhor eles não verem. Esquentando, ele repetiu, a voz pastosa. Mulher que presta deixa a comida quentinha pro marido, não esquentando. Desculpa, amor. Hoje você chegou mais tarde. Mais tarde? Eu chego na hora que eu quiser na minha casa. E jogou a marmita no chão. A comida se espalhou, sujou tudo. Eu me abaixei para limpar, mas ele me puxou pelo cabelo. Deixa aí. Primeiro tu vai me dar o que eu quero. Josevaldo, você bebeu demais. Vamos dormir. Amanhã a gente... Amanhã nada. Agora. Ele me arrastou pro quarto, me empurrou na cama. Comecei a me levantar, mas ele me segurou com força. Não quero, Josevaldo. Não hoje. Você tá muito alterado. Alterado? Eu tô pouco alterado. E começou a arrancar minha roupa. Rasgou minha camisola, a que eu mais gostava, que minha mãe tinha me dado. Tentei resistir, mas ele pesava quase o dobro de mim. Para, Josevaldo, você tá me machucando. Bom, tem que machucar mesmo, para você aprender. Foi quando ele disse aquelas palavras que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Hoje você vai aprender quem manda nessa casa. 13 anos. 13 anos ouvindo isso. 13 anos aprendendo, reaprendendo, sendo ensinada na base do tapa, do soco, do chute. Quantas vezes eu já não tinha aprendido quem mandava? Eu já sei, eu disse, a voz saindo estranha, como se fosse de outra pessoa. Eu já aprendi. Mentira! Se tivesse aprendido, não me daria trabalho. Ele estava em cima de mim, tentando fazer o que o álcool e a droga não deixavam direito. As mãos dele apertando meus braços, marcando minha pele. O bafo quente e azedo no meu rosto. Mas dessa vez, em vez de fechar os olhos e esperar passar, olhei para o lado e vi a tesoura na mesinha de cabeceira. Era a minha tesoura de costura, a boa que eu usava para fazer os concertos que traziam uns trocados para casa. Estava ali porque mais cedo eu tinha consertado uma camisa do Marcos. A lâmina brilhava na luz fraca que entrava pela janela. Fica quieta, ele rosnou me balançando. Fica quieta que é melhor para você. E foi nesse momento que entendi. Não ia ficar quieta. Não dessa vez. Minha mão direita estava livre. Devagar, muito devagar, esticei o braço em direção à mesinha. Os dedos tocaram o cabo da tesoura. Josevaldo, eu disse, a voz agora mais firme. Sai de cima de mim. Ou o quê? Ele riu. Vai fazer o quê, sua desgraçada?
Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Ele parou de rir. Algo no meu tom de voz deve ter chamado a atenção dele. Se levantou um pouco para me olhar melhor. Que você tá? Foi quando agarrei a tesoura com força e cortei. Não foi planejado. Não foi pensado. Foi instinto puro. Sobrevivência. A orelha dele estava ali, branquinha na luz do luar. E eu cortei. Cortei com toda a força que tinha. Cortei com 11 anos de raiva acumulada. Cortei com todo o ódio que eu nem sabia que existia dentro de mim. O grito que ele deu deve ter acordado o bairro inteiro. Saiu de cima de mim num pulo, a mão tampando o lado da cabeça, sangue escorrendo entre os dedos. Você me cortou, ele gritou incrédulo. Você me cortou. Cortei, eu disse ainda segurando a tesoura. E vou cortar mais se você não sair do meu quarto. Seu quarto? Isso aqui é minha casa. Não mais. Não para mim. Ele olhou para o sangue na mão, depois para mim, depois para a tesoura. Pela primeira vez em 11 anos, vi medo nos olhos dele. Medo de mim. Você tá louca, ele disse. Completamente louca. Pode ser, mas não sou mais sua vítima. Eu vou te matar. Vou te matar por isso. Tenta, eu disse levantando a tesoura. Só tenta. Ele deu um passo em minha direção, mas vacilou. O sangue continuava escorrendo, e ele estava começando a perceber a gravidade do ferimento. Meus filhos, ele gritou, seus filhos vão ficar sem pai por sua causa. Meus filhos vão ficar sem um pai que bate na mãe deles, eu respondi. Vão ficar sem ver a mãe deles ser humilhada todo dia. Vão crescer sabendo que homem de verdade não bate em mulher. Você não tem coragem de me deixar, ele disse, a voz perdendo força. Você não tem para onde ir. Não tenho mesmo. Mas também não tenho mais medo. E era verdade. Pela primeira vez em 11 anos, eu não tinha medo dele. Estava ali, de pé, segurando a tesoura ensanguentada, olhando nos olhos do homem que me aterrorizou por tanto tempo. E não sentia medo. Sentia liberdade. Isso não vai ficar assim, ele disse, cambaleando em direção à porta. Isso não vai ficar assim. Vai sim, eu respondi. Vai ficar exatamente assim. Ele saiu do quarto e eu ouvi a porta da casa bater. Depois, passos na rua, se afastando. Só então comecei a tremer. Olhei para a tesoura na minha mão, para o sangue na lâmina, para a orelha dele que tinha caído no chão. Meu Deus, sussurrei. O que eu fiz? Mas no fundo, eu sabia exatamente o que tinha feito. Tinha me salvado. Fiquei ali parada no quarto por uns 5 minutos, olhando para a orelha dele no chão. Parecia irreal, como se fosse um pedaço de carne do açougue que tinha caído da sacola. Mas o sangue na tesoura, o sangue na cama, o sangue no chão, tudo aquilo era real demais. Mamãe! Uma vozinha chamou da porta. Era o Marcos, meu caçula, com os olhos inchados de sono. Que foi aquele grito? Nada, meu filho, eu disse, escondendo a tesoura atrás das costas. Volta para a cama. Papai foi embora? Ele perguntou, esfregando os olhos. Foi. Agora dorme, meu amor. Ele obedeceu, ainda sonolento. Mas eu sabia que não ia ser tão fácil assim. Logo, muito logo, ia ter que explicar um monte de coisa. Primeiro, limpei o sangue. Peguei uns panos velhos, água e sabão, e esfregei tudo. O chão, a cama, a tesoura. A orelha eu embrulhei num papel e joguei no lixo. Não sei porquê, mas parecia importante não deixar rastro. Depois, fui para o banheiro e olhei no espelho. Meu rosto estava inchado de um lado, onde ele tinha me dado um tapa mais cedo. Meus braços estavam marcados dos dedos dele. Minha camisola estava rasgada. Mas havia algo diferente nos meus olhos. Algo que não via fazia muito tempo. Era esperança. Estava me trocando quando ouvi o barulho. Passos na rua, vozes alteradas, e depois aquele som que toda mulher do bairro conhecia. Sirene da polícia. Merda, sussurrei. Ele foi na delegacia. Corri para a janela da sala e espi pela cortina. Tinha uma viatura parada na frente de casa e 2 policiais na calçada conversando com Josevaldo. Mesmo no escuro, dava para ver a cabeça dele enfaixada de qualquer jeito com uma toalha.
Toque, toque, toque! Bateram na porta. Polícia! Respirei fundo. Sabia que esse momento ia chegar. Abri a porta devagar. Boa noite, senhora, disse o policial mais velho, um homem gordo com bigode. A senhora é Socorro? Sou. Seu marido fez uma denúncia contra a senhora. Disse que foi agredido. Podemos entrar? Olhei para trás, para os meus filhos que já estavam acordados, espiando do corredor. Joãozinho segurava a mão do Antônio e o Marcos se agarrava na perna do irmão mais velho. Podem, eu disse. Mas os meninos... Não se preocupe, disse o policial mais novo. Vamos conversar na cozinha. Sentamos na mesa pequena. Eles tiraram um caderninho e começaram a fazer perguntas. Seu marido disse que a senhora o agrediu com uma tesoura, disse o policial do bigode. Isso é verdade? É. A senhora confessa que cortou a orelha dele? Confesso. Eles se entreolharam. Acho que não esperavam uma confissão tão direta. Por que a senhora fez isso? Perguntou o mais novo. E foi aí que abri a boca e contei tudo. 13 anos de pancada, de humilhação, de medo. Os meninos vendo o pai bater na mãe. As ameaças, a bebida, a droga, a tentativa de abuso naquela noite. Ele estava me forçando, eu disse. Rasgou minha roupa, me segurou com força. Quando disse que ia me ensinar quem mandava, eu não aguentei mais. A senhora tem como provar isso? Perguntou o do bigode. Levantei a blusa e mostrei as marcas roxas nos braços. Virei o rosto e mostrei o inchaço. Peguei a camisola rasgada que estava na cesta de roupa suja. Aqui, eu disse. Ele rasgou hoje. E os meninos viram alguma coisa? Viram ele me batendo muitas vezes. Pergunta para eles. O policial mais novo se levantou e foi até onde estavam os meninos. Ei, pessoal, ele disse se agachando. Vocês podem me ajudar? Papai bate na mamãe, o Marcos disse de cara. Sempre bate. Desde quando? Desde sempre, respondeu o Joãozinho. Ele chega bêbado e bate nela. E vocês têm medo do papai? Muito, disse o Antônio. Ele grita e faz a mamãe chorar. O policial voltou para a cozinha com uma cara séria. Sargento, ele disse para o colega, acho que a coisa é mais complicada. Como assim? As crianças confirmam. Violência doméstica há anos. O sargento suspirou, guardou o caderninho. Olha, senhora Socorro, ele disse. Seu marido quer registrar queixa contra a senhora por lesão corporal, mas pelo que estou vendo aqui, isso é legítima defesa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a senhora não vai ser presa hoje, mas vai ter que comparecer na delegacia amanhã para depor. E ele? Ele vai voltar para casa? Não hoje. Levamos ele para o hospital primeiro. O ferimento é feio. Depois, provavelmente, vai para casa de algum parente. Mas e se ele quiser voltar? A senhora pode pedir uma medida protetiva. Impede ele de chegar perto da senhora e das crianças. Senti um alívio enorme. Não sabia que existia essa possibilidade. Como faço isso? Amanhã na delegacia a gente explica tudo. Tem uma delegacia da mulher na aldeota. A senhora conhece? Não, mas posso procurar. Vou deixar o endereço aqui, ele disse, rabiscando num papel. Vá lá de manhã. Leve essas fotos dos hematomas, a camisola rasgada, e se tiver algum vizinho que já viu ele batendo na senhora, leve como testemunha. Dona Conceição, eu lembrei. Ela sempre ouvia os gritos. Perfeito. Leva ela junto. Quando os policiais saíram, fechei a porta e encostei nela. Pela primeira vez em 11 anos, eu estava sozinha em casa com meus filhos, sem medo de que Josevaldo aparecesse. Mamãe, o Joãozinho disse, vindo me abraçar. Papai não vai mais bater na senhora? Não vai, meu filho. Nunca mais. Promete? Prometo. E pela primeira vez na vida, fiz uma promessa que sabia que podia cumprir. Os meninos voltaram para o quarto, mas eu fiquei acordada a noite toda. Sentada na cozinha, tomando café, pensando no que tinha acontecido. Olhando para minha mão que segurou a tesoura. Para essa mão que, durante 11 anos, só serviu para proteger o rosto das pancadas. Agora ela tinha me protegido de verdade. Quando o sol nasceu, eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre. Não sabia se seria mais fácil ou mais difícil, mas sabia que seria diferente. Seria livre. Na manhã seguinte,
acordei com o canto do galo do vizinho e uma sensação estranha. Pela primeira vez em 11 anos, não tinha medo de que Josevaldo aparecesse na porta. Arrumei os meninos, deixei eles com Dona Conceição e segui para o centro da cidade. A delegacia da mulher ficava num prédio velho na aldeota. A delegada era uma mulher alta, de uns 40 anos, que me recebeu com uma paciência que eu não esperava. Dona Socorro, ela disse, depois de ouvir toda a minha história. A senhora fez o que qualquer mulher faria para se defender. Isso aqui é caso clássico de legítima defesa. Mas ele pode processar mesmo assim? Pode tentar. Mas com essas marcas, o depoimento dos seus filhos e o histórico de violência que vamos levantar, não vai dar em nada. Ela estava certa. Josevaldo até tentou levar o caso adiante, mas quando o promotor viu as fotos dos meus hematomas, ouviu os meninos falando sobre as agressões e Dona Conceição contando sobre os gritos que ouvia quase toda noite, arquivaram o processo. Legítima defesa, o juiz disse na única audiência que tivemos. Caso encerrado. Mas não foi bem assim. Josevaldo foi preso por violência doméstica, ameaça e porte de drogas. Encontraram cocaína no bolso dele quando levaram para o hospital. Pegou 6 anos de cadeia. 6 anos, eu repeti para a delegada. Ele vai ficar 6 anos preso? Vai. E quando sair, ainda vai ter a medida protetiva. Não pode chegar perto da senhora nem das crianças. Pela primeira vez em décadas, chorei de alívio. Não ia mais ter que olhar por cima do ombro, não ia mais ter que esconder hematomas, não ia mais ter que mentir para os meus filhos sobre por que mamãe estava machucada. Os primeiros meses foram difíceis, não porque sentia falta dele, pelo contrário, mas porque eu não sabia como viver sem medo. Acordava de madrugada achando que ouvia passos na rua. Sobressaltava quando alguém batia na porta. Demorei para entender que podia sair de casa sem pedir licença, que podia conversar com as vizinhas, que podia sorrir. Mamãe tá diferente, o Marcos disse um dia. Tá mais alegre. É porque papai não tá mais aqui para fazer ela chorar, explicou o Joãozinho, que mesmo com 10 anos já entendia muito do que tinha acontecido. Consegui um emprego numa fábrica de roupas, costurando peças por produção. Não ganhava muito, mas era o suficiente para sustentar a gente. Os meninos me ajudavam em casa e pela primeira vez éramos uma família de verdade. 2 anos se passaram. 2 anos de paz, de reconstrução, de aprender a viver de novo. Foi quando recebi a notícia. Era uma manhã de terça-feira. Eu estava terminando de passar as roupas dos meninos para a escola, quando Dona Conceição bateu na minha porta. Socorro, ela disse, a voz estranha. Preciso te contar uma coisa. O que foi, Dona Conceição? É sobre Josevaldo. Meu coração disparou. Ele escapou? Saiu da cadeia? Não, minha filha. Ele morreu. Fiquei parada, segurando o ferro de passar roupa, sem processar direito o que ela tinha dito. Morreu? Mataram ele lá dentro, ontem à noite. Sentei na cadeira da cozinha, as pernas fracas. Não sabia como me sentir. Não era alívio, não era tristeza. Era uma sensação estranha, como se um capítulo da minha vida tivesse sido arrancado fora. Como você soube? Meu compadre trabalha lá no presídio. Disse que foi os próprios presos que fizeram. Por quê? Dona Conceição hesitou, mexendo nas mãos. Por quê? Porque lá dentro não gostam de homem que bate em mulher. Quando descobriram por que ele estava preso, não perdoaram. Nos dias seguintes, os boatos correram o bairro inteiro. Uns diziam que tinha sido briga por causa de droga. Outros que ele devia dinheiro. Mas a versão que mais se repetia era a que Dona Conceição tinha me contado. Até bandido tem princípio, ouvi uma vizinha comentar. Não passam pano para quem bate em mulher. Bem feito, disse outra. Coitada da Socorro, quantos anos aguentou aquele demônio? Não fui no enterro, não senti vontade, não senti obrigação. Os meninos perguntaram se íamos e eu expliquei que não era necessário. Ele não foi um bom pai para vocês, eu disse. Não foi um bom marido para mim. A gente pode rezar por ele aqui em casa. Eu não quero rezar, disse o Antônio. Ele machucava a senhora. Eu também não, concordou o Marcos. Só o Joãozinho, o mais velho, parecia dividido.
Mas ele era nosso pai. Era, eu concordei. Mas ser pai não é só fazer o filho nascer, é cuidar, proteger, dar amor. Ele não fez isso. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, sentei na varanda olhando as estrelas. Pela primeira vez em 13 anos, eu era verdadeiramente livre. Não tinha mais medo de que ele voltasse, não tinha mais que viver olhando para trás. Acabou, sussurrei para a noite. Acabou de verdade. E pela primeira vez desde que tinha 17 anos, consegui imaginar um futuro. Um futuro sem medo, sem pancadas, sem lágrimas escondidas. Um futuro onde eu podia ser feliz. Hoje, enquanto conto essa história para vocês, tenho 68 anos e cabelos brancos que carrego com orgulho. Meus filhos são homens feitos, Joãozinho com 47 anos, Antônio com 46 e Marcos com 44. E sabe o que é mais bonito? Nenhum deles levantou a mão para a mulher na vida. Mãe, o Joãozinho me disse uma vez, depois de ver o que o Senhor fez com a senhora, eu jurei que jamais seria igual a ele. Homem de verdade protege a mulher, disse o Antônio. Não machuca. E o Marcos, meu caçula, que hoje é pastor numa igreja aqui do bairro, sempre diz: a senhora nos ensinou que força não é bater, é aguentar. E coragem não é machucar, é se defender. Nos anos que se seguiram à morte do Josevaldo, tive que aprender a viver de novo. Não foi fácil, não. Depois de tanto tempo sendo mandada, controlada, agredida, eu não sabia mais como tomar decisões sozinha. Que cor de tinta eu compro pro quarto? Eu perguntava pros meninos. A que a senhora gostar, mãe? Eles respondiam. Mas qual que vocês acham melhor? A que deixar a senhora feliz. Feliz. Essa palavra demorou para fazer sentido de novo. Felicidade era algo que eu tinha esquecido que existia. Em 1992, 5 anos depois daquela noite com a tesoura, conheci seu Crispim. Homem viúvo, dono de uma oficina mecânica, pai de 2 filhas já crescidas. Um homem calmo, respeitoso, que nunca levantou a voz comigo. Socorro, ele disse no primeiro encontro que tivemos na festa de São João da igreja. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você fica tão longe quando eu chego perto? Era verdade. Eu recuava quando qualquer homem se aproximava, mesmo para conversa normal. É que eu tenho medo, confessei. Medo de quê? De homem, de apanhar, de ser machucada de novo. Ele ficou quieto um tempo, depois disse a coisa mais bonita que alguém já me falou. Socorro, eu não quero que você esqueça do que passou. Quero que você lembre sempre, para nunca mais deixar ninguém te machucar. Mas também quero mostrar que existe homem que sabe amar sem machucar. Demorou 3 anos para eu confiar nele. 3 anos de namoro respeitoso, de conversas longas na varanda, de ele conquistar meus filhos antes de tentar conquistar a mim. Casamos em 1995, numa cerimônia simples na igreja, com meus filhos me levando ao altar. A senhora merece ser feliz, mãe, o Joãozinho disse, me entregando para o seu Crispim. E se ele fizer alguma coisa com a senhora, nós 3 estamos aqui. Seu Crispim riu. Podem ficar tranquilos, vou cuidar da mãe de vocês como ela merece. E cuidou mesmo. Durante 20 anos, até a morte dele em 2015, morreu de problema renal, me tratou como rainha. Nunca gritou, nunca destratou, nunca levantou a mão. Me ensinou que amor de verdade é cuidado, respeito, companheirismo. Por que você me escolheu? Eu perguntei uma vez. Porque você é a mulher mais forte que já conheci, ele respondeu. Sobreviveu ao inferno e ainda consegue sorrir. Isso é coragem. Hoje moro sozinha numa casinha que comprei com minha própria aposentadoria. Trabalhei 30 anos na fábrica de roupas até me aposentar. Tenho 12 netos que me visitam todo domingo e todos sabem a história da vovó que cortou a orelha do homem malvado. Vovó, minha neta de 15 anos me perguntou outro dia: a senhora não tem medo de contar essa história? As pessoas não vão achar que a senhora é violenta? Minha filha, eu respondi, não fui eu que fui violenta. Eu me defendi. E se as pessoas não entenderem a diferença, é problema delas. A tesoura eu joguei fora, não quis ficar me lembrando dela, tô com essa aqui na mão, mas não foi essa não. Às vezes,
Mulheres do bairro vêm conversar comigo. Chegam com os mesmos hematomas que eu escondia, as mesmas desculpas que eu inventava, o mesmo medo nos olhos que eu carregava. Dona Socorro, elas dizem, como a senhora conseguiu? Um dia de cada vez, eu respondo. E lembrando que ninguém tem o direito de bater em você. Ninguém. Mas e se ele me matar? Minha filha, você já tá morrendo. Todo dia que apanha, morre um pouquinho. Pelo menos lutando, você tem chance de viver. Nem todas conseguem sair. Algumas voltam pros maridos, pros namorados violentos. Outras conseguem fugir e recomeçar. Cada uma no seu tempo, no seu jeito. Mas todas levam uma coisa: a certeza de que é possível. Se você que está me ouvindo vive numa situação parecida com a que eu vivi, quero que saiba. Você não está sozinha. Tem gente que entende, que passou pelo mesmo, que pode ajudar. Procure ajuda. Ligue 180. É o número da Central de Atendimento à Mulher. Vá numa delegacia da mulher. Conte para alguém em quem confia. Não precisa sofrer calada. E lembre-se, amor verdadeiro não machuca. Homem que ama, não bate. Relacionamento saudável não tem medo. Eu sobrevivi. Você também pode. Minha história não é de vingança. É de sobrevivência. Não cortei a orelha do Josevaldo por maldade. Cortei por necessidade. Porque chegou um ponto que era ele ou eu. E escolhi eu. Escolhi viver. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher que já foi vítima, mas que hoje é sobrevivente. Vejo cicatrizes que viraram asas. Vejo uma história de dor que virou mensagem de esperança. E se minha história ajudar uma mulher a encontrar coragem para sair de uma situação de violência, então valeu a pena contar. Valeu a pena reviver cada lágrima, cada tapa, cada noite de medo. Porque no final, meu filho, o mal só vence quando a gente desiste de lutar. E eu nunca desisti. Nunca desista você também. E aí, meu povo querido, chegamos ao fim dessa história pesada, mas necessária. Se você chegou até aqui, muito obrigada por me acompanhar nessa jornada. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários. De onde você está assistindo? Quantos netos você tem? Eu adoro saber. E se gostou da minha história, é claro. E principalmente, se você conhece alguma mulher que precisa ouvir essa história, compartilha com ela. Às vezes uma palavra de encorajamento pode salvar uma vida. Um beijo no coração de cada um e até a próxima história.